Tudo começa nos apresentando uma garota chamada Katoko, mas nós a chamaremos de Koto. Já aproveita e comenta Dark para desbloquear o modo escuro e me segue aí também. Koto está sentada do lado de fora em um banco de hospital, e ela se aproxima para falar com um garoto chamado Kiro, que é o nosso protagonista principal. Ela o cumprimenta, mas o garoto está confuso, pois não sabe quem ela é. Então o pergunta se ele não se lembra da garota que salvou a sua vida, mas ele diz que não se lembra de ter estado em perigo a ponto de precisar que alguém o salvasse. No entanto, Koto lhe diz que 2 anos atrás, neste mesmo hospital, ele estava andando pelos corredores e algumas crianças o empurraram por acidente, mas antes que ele caísse, ela estava lá para salvá-lo e o segurou antes que ele caísse. Hiro e sua namorada Saki agradeceram a ela naquele dia, e ele prometeu que sempre se lembraria dela, e naquele momento foi amor à primeira vista para Koto. Ela ficou tão intrigada com a visão de Kiro que ela até se refere a ele como uma figura semelhante a um bode de 2 chifres de demônio, mas para todos os outros ele parece um garoto normal. Agora voltamos ao presente e Kiro diz a ela que agora ele se lembra dela, e então ele se desculpa e diz que não é bom em lembrar o nome das garotas, muito menos os rostos, especialmente porque ela está usando um novo chapéu. Então ela se senta ao lado dele e se reapresenta para garantir que ele nunca se esqueça novamente. Em seguida, Koto sugere que eles comecem a namorar, porque ela sabia que o relacionamento dele com sua ex-namorada, Saki, tinha terminado e ele estava solteiro, mas ela quer que ele lhe conte o real motivo pelo qual eles terminaram. É quando ele conta que em uma noite, enquanto eles estavam passeando juntos por um rio, um monstro apareceu, então ele fugiu, deixando apenas sua namorada para trás, e essa é a razão pela qual eles terminaram. Mas Koto lhe diz que isso é uma mentira, e o que realmente aconteceu foi que o monstro é que estava com medo de Kiro, e sua namorada está com medo dele também, pois viu o quanto o monstro estava assustado com Kiro, o que a faz questionar quem realmente ele é. Koto então continua explicando que todos os monstros conhecem sua verdadeira identidade e o acham aterrorizante, diferente de todas as outras pessoas. Então Kiro pergunta a Koto quem ela realmente é, e ela diz que é a deusa da sabedoria para todas as criaturas místicas, monstros e espíritos conhecidos como yokai, mas Kiro não acredita nela, então ela o convence, dizendo para ele procurar os jornais de 6 anos atrás, que contém a história de uma garota que desapareceu, mas foi encontrada posteriormente sem um olho e uma perna. Koto então parte e pega o ônibus para casa, e é quando ela é visitada por uma das criaturas espirituais, que pede sua ajuda e explica que há um monstro demoníaco à espreita na biblioteca, mas ela diz que cuidará disso amanhã, pois está seguindo Kiro. No dia seguinte, Kiro encontra o jornal sobre Koto e fica sabendo o que aconteceu. Koto pergunta a ele se sua investigação é prova suficiente para acreditar nela, mas ele diz que isso ainda não prova que ela é uma deusa da sabedoria. E nesse momento, um humano se transforma em raposa bem na frente dele e diz a Koto que a biblioteca foi invadida por um monstro e pede ajuda a ela. A raposa dá uma sensação em Kiro e fica assustada, só de olhar para ele. Depois de ver a transformação da raposa, ele diz a ela que agora ele acredita na história dela e os dois vão para a biblioteca. Quando chegam à biblioteca, ela tenta falar com o monstro, mas ele ignora seu comando e tenta atacá-la, já que Kiro também não pode controlá-lo. Eles então tentam escapar, mas depois de correr por um tempo, ele se vira e fica na frente do monstro, e o monstro devora seu braço inteiro. Koto fica com medo, mas depois vemos que Kiro é imortal e tem uma regeneração corporal. O monstro morre depois de comer a carne de Kiro. Koto fica chocada com isso. Depois de pedir a Kiro para revelar quem ele realmente é, Kiro diz a ela que ela pode simplesmente perguntar às criaturas místicas quem ele é. Ele também conta a ela que quando era mais novo comeu 2 tipos de carne de demônio, que lhe deram poderes imortais. No dia seguinte, Kiro vai visitar seu primo no hospital, e lá ele vê Koto. Eles conversam sobre o que aconteceu na biblioteca no dia anterior, e ela pergunta sobre seu braço, e ele diz que está bem, e conta que quando era mais jovem comeu carne de sereia, e por isso tem a regeneração corporal completa. Mas Koto diz que ao comer a carne da sereia, ele também herdou a juventude eterna, embora ele não tenha a aparência de uma criança. Ele sugere que isso pode ser devido ao fato de ele ter comido outra carne também, e pode afetar o poder da eterna juventude. Ela pergunta qual era o outro tipo de carne, mas ele não lhe responde. Logo depois, Koto convida Kiro para visitar uma das criaturas místicas, que era uma serpente gigante, porque ouviu dizer que ela tem algumas perguntas que só ela pode ajudar. No entanto, Kiro rejeita o convite, dizendo que tem coisas melhores para fazer. Então ela vai sozinha falar com a serpente gigante. A cobra diz a ela que todos os humanos estão se esquecendo dele, pois não recebe orações de humanos há muito tempo, e os humanos não o admiram mais como deus da água. Depois disso, a cobra percebe que Koto está chateada, então a pergunta o que há de errado. Koto responde que está chateada porque seu namorado não a acompanhou, mas ela acaba pedindo desculpa e pergunta à cobra para que ela queria sua ajuda. É quando a cobra conta que alguns dias atrás, uma mulher chamada Tânia jogou um cadáver no lago. O cadáver foi identificado como um homem chamado Yashira Hariru, que era o chefe do ex-namorado de Tânia.
Tânia. Tânia foi posteriormente presa e testemunhou à polícia que jogou o cadáver no lago, porque ouviu falar que a cobra gosta de comer humanos e ofereceu ele como uma oferenda. No entanto, a cobra ouviu que aquilo era uma mentira, pois assistiu Tânia jogar o cadáver no lago, e quando ela fez isso, sussurrou: "Eu realmente espero que alguém te encontre." A cobra também notou que Tânia nunca prendeu nada pesado ao corpo para ele afundar na água. E por isso a cobra está pedindo a ajuda de Koto, pois ele quer uma explicação para a deusa da sabedoria. Eu vou ficando por aqui, comenta aí que eu trago a parte 2. Valeu!